Damas e cavalheiros, bem-vindos. Existem dois teoremas que são a base da estatística e da probabilidade, a lei dos grandes números e o teorema do limite central. Esses não são daqueles teoremas que têm muita utilização prática e que a gente usa todo dia. São aqueles que ficam escondidos lá na base. Tão lá na base que, se esses dois teoremas não existissem, a probabilidade e a estatística também não existiria. Vamos dar uma olhada hoje no primeiro deles, a lei dos grandes números. Essa lei pode aparecer nos livros de várias formas diferentes. Vou mostrar aqui a forma que está nesse livro aqui do Mayer, que é a forma com que Bernoulli demonstrou esse teorema. Aquele ali é Jacques Bernoulli, um matemático suíço que demonstrou pela primeira vez esse teorema naquele livro ali publicado em 1713. Essa lei pode aparecer nos livros em duas formas um pouco diferentes. Vamos ver primeiro essa segunda forma, depois eu volto com a primeira. Vamos supor que estamos fazendo um experimento aleatório o mais simples possível. Lançar uma moeda várias vezes, contando quantas vezes ela vai mostrar a face cara. O evento que nos interessa, representado por A, ela mostrar uma cara. O número de lançamentos feito é N. NA é o número de vezes em que o evento A ocorreu. Isso é o número de vezes em que a moeda mostrou uma cara. Mas o que aparece nessa fórmula é F de A, a frequência relativa do número de caras. Quer dizer, o número de caras observados dividido pelo número total de lançamentos. P é a probabilidade de ocorrer uma cara e epsilon é um número muito pequeno. O que o teorema diz é que a probabilidade do módulo da diferença entre a frequência relativa e a probabilidade ser menor do que um número qualquer muito pequeno, epsilon, vai ser maior ou igual a 1 menos isso tudo aqui. Aqui, P é a probabilidade. São duas constantes menores do que 1. Esse epsilon é um número pequeno, também elevado ao quadrado. E esse n é a variável. À medida em que aumentamos o número n de lançamentos, essa fração aqui vai tendendo para zero. E esse termo direito aqui passa a ser apenas igual a 1. O que o teorema diz então é que, à medida que n cresce, n tende para infinito, quer dizer, quanto mais vezes lançamos a moeda, a probabilidade da distância entre a frequência relativa e a probabilidade teórica ser menor do que qualquer número pequeno vai tendendo para 1. Isso quer dizer que essa distância entre a frequência relativa e a probabilidade teórica vai se tornar cada vez menor, a frequência relativa se aproximando cada vez mais da probabilidade teórica. Vamos ver uma demonstração disso baseada na que está aqui no livro do Mayer. Essa demonstração não é a que o Bernoulli fez, porque ela é baseada na desigualdade de Chebyshev. E quando Bernoulli estava vivo, o Chebyshev ainda nem tinha nascido. O Bernoulli usou uma forma diferente, bem mais complicada para resolver. Quando lançamos a moeda, a variável que observamos é NA, o número de caras obtidas. Esse número de caras vai ser uma variável que segue distribuição binomial com esses parâmetros, número de lançamentos N e P, a probabilidade da cara. Essa distribuição tem duas propriedades bem conhecidas. O valor esperado dela é igual a NP e a variância dela é igual a N vezes P vezes 1 menos P. Esse NA não aparece aqui na fórmula, o que aparece é o F de A. F de A é o número de caras em relação ao número de lançamentos, quer dizer, é a frequência relativa do número de caras. Vamos precisar agora de calcular o valor esperado e a variância dessa variável frequência relativa de caras. Para calcular isso, vamos usar algumas propriedades das variáveis aleatórias. Se tem uma variável aleatória x e multiplico ela por uma constante c, o valor esperado desse produto vai ser a constante sai do parênteses vezes o valor esperado de x. No caso, o valor esperado da frequência relativa vai ser frequência relativa é NA sobre N. Posso escrever isso dessa forma, 1 sobre N que multiplica NA. Esse 1 sobre N é constante. Sai do parênteses, multiplicando o valor esperado de NA, que foi calculado aqui igual a NP. Isso dá, então, 1 sobre N que multiplica NP igual a P. Esse é o valor esperado da frequência relativa. Agora, para a variância. Se multiplica uma variável aleatória por uma constante C, essa constante sai do parênteses ao quadrado, multiplicando a variância da variável. No caso, a variância da frequência relativa, então, vai ser NA sobre N. Novamente, isso pode ser escrito como 1 sobre N que multiplica NA. Esse 1 sobre N sai ao quadrado, multiplicando a variância de NA, que foi calculada aqui. Isso, então, vai dar
1 sobre n ao quadrado que multiplica np que multiplica 1 menos p. N cortando com n ao quadrado vai dar n no denominador e no numerador p que multiplica 1 menos p. Essa então é a variância da frequência relativa. Temos então o valor esperado e a variância da frequência relativa. Podemos agora demonstrar a lei dos grandes números usando a desigualdade de Chebyshev. Essa desigualdade também pode aparecer de duas formas. No vídeo anterior, usamos a desigualdade com essa primeira forma, mas vamos usar hoje essa segunda aqui. Depois vamos ver por quê. Agora, temos que inserir nessa desigualdade os valores do problema com a moeda, que é o que nos interessa. Esse x aqui é a nossa variável, que no caso vai ser a frequência relativa. Esse mu é a média da variável, no caso vai ser o valor esperado da frequência relativa. Mu é o valor esperado da frequência relativa, que é igual a p. E esse sigma é o desvio padrão da variável x. Então, sigma vai ser o desvio padrão da frequência relativa, que é a raiz quadrada da variância da frequência relativa. A variância da frequência relativa nós calculamos é isso daqui, raiz quadrada disso daqui. Inserindo agora esses valores todos na fórmula, x passa a ser representado por frequência relativa, mu, que é a média, vai ser representado por p, sigma, que é o desvio padrão, vai ser representado por essa raiz quadrada. Agora, vamos chamar isso tudo aqui de epsilon e vamos precisar de calcular esse valor aqui, 1 sobre k2. Para isso, aqui nós passamos k para o lado esquerdo, dividindo, e o epsilon para o lado direito. Isso vai dar 1 sobre k igual a 1 sobre epsilon, que multiplica a raiz quadrada. Mas nós queremos 1 sobre k ao quadrado, então, elevando isso aqui ao quadrado, vamos ter 1 sobre epsilon ao quadrado, que multiplica p, que multiplica o menos p sobre n. Agora, substituindo isso daqui por epsilon, e depois isso daqui por essa expressão, podemos eliminar esse 1 e aproximar esse epsilon 2. Chegamos então no resultado, que é a expressão da lei dos grandes números. Relembrando, o que o teorema diz é que, à medida que o n cresce, o número de lançamentos tende para infinito, quer dizer, quanto mais vezes lançamos a moeda, a probabilidade da distância entre a frequência relativa observada e a probabilidade teórica ser menor do que um número pequeno qualquer tende para 1. Isso quer dizer que essa frequência relativa observada e a probabilidade teórica vão ficando cada vez mais próximas. A frequência relativa vai se aproximando cada vez mais da probabilidade teórica. Dá para ver que a frequência relativa das caras vai se aproximando cada vez mais de meio à medida que aumenta o número de lançamentos da moeda. Se você está pensando, eu acho que eu já vi um gráfico parecido com esse em algum lugar nesse canal, você está certo. Foi naquele vídeo ali, o Probabilidade 8, sobre a definição frequencista de probabilidade, que é baseada justamente nessa ideia. Que a frequência relativa oscila para cima e para baixo, mas vai se aproximando cada vez mais de um valor fixo, é um fato empírico, quer dizer, algo que acontece na vida real e que todo jogador já conhecia havia muito tempo. Agora, esse teorema de Bernoulli foi o primeiro que confirmou isso. É a primeira vez na probabilidade em que uma demonstração teórica confirmou o conhecimento empírico. E daí? Daí que essa lei diz basicamente que a probabilidade funciona, que a teoria se encaixa com o que acontece no mundo real, a matemática se encaixa com a realidade. Diz a Wikipédia que o Bernoulli levou 20 anos para demonstrar esse teorema, e quando ele conseguiu, ele ficou tão feliz que ele chamou o teorema de Teorema Dourado. Depois veio o sem graça ali do Poisson, que mudou o nome para a Lei dos Grandes Números, que não é tão interessante, mas foi o nome que ficou. Além dessa forma que acabamos de ver, a Lei dos Grandes Números também pode aparecer nos livros em outras formas diferentes. Vamos dar uma olhada rápida nessas formas. A Lei dos Grandes Números, dessa forma que a gente viu hoje, ela pode ser encontrada de duas maneiras diferentes nos livros, essa daqui e essa daqui. Por que duas formas? Porque são, na verdade, duas maneiras diferentes de indicar a mesma coisa. Essa forma aqui pede a probabilidade desse módulo ser maior ou igual a epsilon, e essa daqui a probabilidade desse módulo ser menor do que epsilon. É claro que esse evento aqui, ele é complementar desse daqui, e quando dois eventos são complementares, a probabilidade de um somado com a probabilidade do outro tem que dar 1. Um exemplo bem simples em probabilidade, lançamento de um dado.
Se eu lanço um dado comum, a probabilidade de mostrar um 6 é 1/6. A probabilidade de mostrar uma face que não seja 6 é 5/6, porque não 6 significa mostrar a face 1, 2, 3, 4 ou 5, as 5 possibilidades. Quando dois eventos são complementares, como esses dois aqui, a probabilidade de um somada com a probabilidade do outro tem que dar 1. Isso às vezes pode ser útil, porque às vezes eu quero calcular a probabilidade desse aqui e já tenho esse de cá, é simplesmente 1 menos esse daqui. Então a probabilidade do não 6 é 1 menos a probabilidade do 6. Aqui nesse caso, se a probabilidade desse evento é isso daqui, a probabilidade desse evento aqui, que é o complementar, vai ser 1 menos isso, ou seja, 1 menos essa fração. Essa mesma ideia de representar de duas formas diferentes também é usada na desigualdade de Chebyshev, que costuma aparecer assim ou assim. É a mesma ideia, a probabilidade desse módulo ser maior ou igual a k sigma é o complementar da probabilidade dela ser menor do que k sigma. Então, se a probabilidade aqui é 1 sobre k2, aqui vai ser 1 menos 1 sobre k2. Agora, a lei dos grandes números pode às vezes aparecer nos livros de uma outra forma que indica algo bem diferente. Ao invés de termos isso daqui, temos isso aqui. Nessa forma daqui, ao invés de nós estarmos interessados em ver que a frequência relativa de uma variável binomial se aproxima da probabilidade teórica daquela variável, nós estamos interessados em ver que a média de uma amostra de uma população se aproxima da média daquela população. Isso aqui é útil, por exemplo, quando nós queremos saber o valor da média da população, isso dá muito trabalho porque a população é muito grande, podemos simplesmente pegar uma amostra pequena daquela população, calcular a média dela, e esse teorema mostra que essa média se aproxima daqui. Isso é a ideia fundamental da inferência estatística, o trabalho estatístico feito com amostras. Se não houvesse esse teorema, a inferência estatística não poderia existir. Esse teorema é às vezes chamado de lei fraca dos grandes números, porque existem algumas situações especiais em que ele não pode ser aplicado. E existe também um teorema forte dos grandes números. E para terminar, a Wikipédia em português chama esse teorema de primeiro teorema fundamental da probabilidade. Eu nunca vi esse nome em nenhum livro, mas eu acho que ele faz sentido. E obrigado pela visita e até o próximo.